Muito bem, pessoal. Tendo sido feitas aí as considerações iniciais sobre o procedimento, vamos ao FTK Image propriamente dito, né? O software é muito simples de se utilizar, não vou dispensa qualquer explicação sobre a instalação, então já vamos abrir ele diretamente aqui e iniciar o procedimento de geração da imagem. Vai no menu File, Create Disk Image, e aí ele dá para a gente algumas opções do tipo de imagem que você vai coletar, né? Vai ser uma forma de coletar essas imagens. Vai ser uma aquisição, melhor dizendo, física, lógica, de uma outra imagem já existente, de conteúdo de um folder, ou geração de imagem de um conteúdo de DVD. Qual que é a diferença entre essas opções aí? Bom, basicamente, a aquisição física ela faz uma cópia integral bit a bit do disco que está sendo que vai ser analisado, da sua evidência, né? Então ela recupera ou traz desse disco discos defeituosos, blocos defeituosos, fragmentos de arquivos, tudo que ela conseguir ler naturalmente, né? Ela traz como cópia para a imagem que vai ser gerada, já que é um procedimento feito bit a bit para gerar um espelho por completo, vamos dizer assim, da evidência. Já a imagem lógica, ela está baseada no entendimento daquilo que o sistema de arquivos pode ter em relação à evidência. Ou seja, esses fragmentos de arquivos ou qualquer outra coisa que exista no dispositivo, vamos dizer o HD, que está sendo analisado, né? Que o próprio sistema de arquivo não reconheça, não vai ser, então, coletado por essa opção aí de aquisição lógica. Mas aí podemos nos perguntar, então, por que fazer essa aquisição lógica? Aquisição, já que trabalhar, dependendo aí do volume de dados, com o conteúdo de todo o dispositivo que você tem em mãos, pode ser complicado, né? Então esse é o benefício aqui da imagem lógica, na qual você pode escolher aí algumas unidades lógicas, apesar do prejuízo de não ter uma cópia bit a bit de tudo, exatamente tudo que está dentro do disco da sua evidência. A imagem, né? Poderia se perguntar aqui, por que fazer uma imagem da própria imagem? Essa opção é muito interessante aqui para você fazer conversão de formatos ou dividir uma imagem grande em outras menores. Né? Você consegue, com essa opção aí, pegar uma imagem que às vezes de um arquivo está muito grande, partir ele em pedaços menores e gerar uma nova imagem. Então é possível você gerar uma imagem da imagem com esse recurso aqui também. Quase no final aqui nós temos a opção de fazer aquisição de conteúdos de folders. Isso também é uma imagem lógica, né, pessoal? Só que mais específica do que a anterior, que se referia a um drive. O que acontece com essa opção aqui? Algumas vezes você pode ter autorização, vamos supor aqui, colocar, por exemplo, para coletar aí informações de um determinado usuário e não de outro. Então você tem que buscar coletar ou adquirir esses dados de uma determinada pasta sem interferir ou ter acesso ao conteúdo de outra pasta. Uma situação bem específica, então, onde você vai fazer a aquisição aí somente de um conteúdo, de um folder, naturalmente também muito útil quando você já sabe o que você pretende coletar ou analisar, ou também está lidando com um volume muito grande de dados, né? Por último, a opção de gerar a imagem de um dispositivo aí de CD ou DVD. Vamos selecionar aqui uma imagem física, até porque no nosso caso aqui nós vamos gerar uma imagem de um pendrive que está conectado à máquina, que não é muito grande, que já teve a escrita bloqueada pelos procedimentos anteriores aí de chave do registro, então a gente pode prosseguir. E aí ele pergunta qual é o dispositivo. Nessa máquina aqui eu tenho um HD de 512 e o meu Corsair Flash USB Device, que é quem eu vou gerar a imagem. E aí ele pergunta qual o destino dessa imagem. E outras opções aqui de formato de arquivo, nós vamos aprofundar. Antes, porém, é interessante destacar que você pode gerar a imagem para 2 lugares ao mesmo tempo. Então você já pode gerar mais de uma cópia simultânea dessa imagem, o que é recomendado sempre você ter a evidência original, uma imagem de preservação e uma imagem com a qual você vai trabalhar, né?
Então você já pode gerar aqui cópias para locais diferentes com essa finalidade de ter múltiplos locais e armazenamentos do conteúdo da evidência. Muito bem, vamos adicionar, e aqui o formato de arquivo. Os dois principais formatos de arquivo é o RAW e o E01. O RAW é uma cópia bit a bit, né, integral do disco, sem maiores funcionalidades, e a E01 é uma cópia muito popular aí do formato encase. Então, nesse menu, nós temos outras opções aqui, como a Smart ou a FF, para o formato de arquivo, mas acaba que essas duas opções não são muito utilizadas. E o que elas têm aqui? Recursos adicionais, como, por exemplo, a possibilidade de você acrescentar uma chave criptográfica a essa imagem e proteger, então, essa imagem da leitura mesmo de um software forense, sem conhecer aí ou descriptografar, sem conhecer a chave ou descriptografar essa própria imagem. No nosso caso aqui, nós vamos usar o formato E01, que é um formato bastante popular aí do Encase e aceito por várias ferramentas de análise forense dessas imagens. E aí você vai preencher aqui o número do caso 001, a evidência também. Qual é a evidência relacionada a esse caso? Você pode ter, além do pendrive, um HD, um telefone, a descrição. Vou colocar aqui, ó, pendrive do senhor José Ricardo, examinador Fabrício, e algumas notas, as observações, vocês vão ver depois porque isso é importante, pode ser útil, né? Pendrive coletado no local em que se encontrava o senhor José Ricardo no momento da busca. E aí, simplesmente aqui alguns metadados. Pode prosseguir, escolhe o folder onde você vai salvar a imagem. Nós vamos colocar aqui dentro de uma pasta chamada imagem, né? O nome do arquivo, vou colocar aqui pendrive José Ricardo. Muito bem. Uma opção aqui de fragmentar a imagem, conforme eu falei, né? Se você estiver trabalhando com um conteúdo muito grande, você pode gerar essa imagem em pedaços de arquivos. No caso, a opção padrão que vem é de 1.5 GB. Isso é muito útil para poder, às vezes, armazenar essas informações em pedaços diferentes, ao invés de você ter um arquivo gigante que possa ser mais difícil aí de ser movimentado ou trabalhado, né? E aqui a taxa de compressão, vamos deixar padrão e prosseguir no procedimento. Muito bem, antes de iniciar a coleta, algumas opções aqui embaixo para verificar a imagem, né, gerar o hash das imagens, comparar esse hash com a evidência original, calcular algumas estatísticas dessa coleta, então vamos deixar essa opção por padrão já vem desabilitada e vamos deixar assim mesmo. E aqui a última opção, Create Directory Listing, para gerar um arquivo de Excel com uma lista de todos os arquivos e diretórios, pastas existentes nesse dispositivo que está sendo periciado. Vamos iniciar então a nossa coleta. E aí ele vai começar a fazer essa aquisição da evidência. Nós vamos dar uma pausa no vídeo, naturalmente, para não ficar esperando aí, vocês vão acompanhar esse progresso em forma acelerada. Então, é quase terminando o procedimento. E aqui ele está gerando o hash. Todo esse, apesar da pausa, esse trabalho foi bem rapidinho aqui, porque a evidência que eu estou trabalhando está relativamente vazia e a ferramenta também tem recursos aí de compressão. No final desse trabalho, então, ele traz aqui o resultado, não é? Com o hash computado, o hash da evidência e o hash da imagem, comparando os dois, garantindo que existe uma correspondência entre o conteúdo que você tem e o que estava no dispositivo objeto aí da coleta e da análise, né? Faz isso com o hash MD5 e o hash SH1,
além de trazer algumas estatísticas aí sobre possíveis bad block. Muito bem. Agora nós vamos então na pasta aqui onde a imagem foi gravada, e nós temos aqui o arquivo com o formato 01, conforme a gente já havia solicitado. Apenas passando por aqui para destacar que se ele tiver múltiplas partes, esse arquivo então vai ser E01, E02, E03, tantas quantas forem as partes geradas nesse procedimento, né? E aqui um arquivo texto que traz todas as informações do trabalho realizado. Algumas aqui bastante úteis, outras você acabou inserindo como metadado no momento em que iniciou o procedimento, pendrive coletado, do José Ricardo. Isso pode ser bastante útil na hora da geração de um relatório, não é? Especialmente por causa da informação do número de série e do modelo do dispositivo. Essa informação pode ser bastante útil para análise, inclusive, de eventuais locais onde esse dispositivo foi inserido. Se você está falando de um pendrive com esse número de série, ao analisar aí um HD de uma máquina, você pode até correlacionar o eventual uso desse dispositivo naquela máquina com essas informações que ele traz aí do modelo, número de série, o tamanho do dispositivo, de cilindros e todos os detalhes aí do dispositivo que estava sendo analisado, além naturalmente dos hashes, conforme a gente já mostrou anteriormente. Tudo bem, pessoal, então esse é o procedimento aí de geração da imagem, que conforme a gente falou, pode ser feito por diferentes ferramentas, né? Inclusive o FTK Imager pode também analisar uma evidência, se você adicionar aqui uma evidência, a imagem no caso, né, para análise, mas a gente não vai utilizar esse exemplo aqui no Access Data, já que vamos demonstrar aí outras ferramentas mais apropriadas para navegar no conteúdo dessa imagem, nas pastas, verificar aí eventualmente o que pode ser encontrado desta imagem coletada.